Boa noite, que bom que você está aqui. Nós vamos começar o nosso culto e como você já sentiu domingo passado, nós estamos passando por uma nova experiência aqui, mas eu creio que tem sido bom para nós esse tempo. Eu espero que você tenha aproveitado esse tempo para estar mais com Deus, estar mais com a sua família. Mas hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor. Daqui a pouco nós vamos ter 2 louvores para a gente adorar um pouco o Senhor. E nós precisamos pensar um pouco também como igreja. Então não esqueça que esse tempo é um tempo também de obediência civil. Nós precisamos estar obedecendo às autoridades, né? Se você tem acompanhado as notícias, as coisas estão incertas, mas vamos mantendo, né? Tentando manter todo mundo informado, para que a gente possa então fazer o que é certo e fazer aquilo que é necessário, isolamento e tudo mais. Mas hoje nós estamos aqui e nós vamos participar juntos desse tempo de adoração, desse tempo na palavra de Deus, e eu espero que a palavra venha de encontro àquilo que você está precisando ouvir nesse momento. Mas vamos orar primeiro, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero em nome de Jesus pedir a Tua bênção sobre esse tempo aqui. Eu peço, Deus, que o Senhor venha com a Tua graça, que o Senhor venha realmente inundar as nossas mentes, nossos corações como igreja. Que o Senhor alcance cada um na sua casa agora, cada um que está ouvindo aqui. Pai, que juntos nós possamos nos unir aqui em oração. Eu peço, Pai, que nós estejamos realmente fazendo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós estamos muitos em home office, mas eu peço que mesmo nesse tempo de trabalho em casa, nós tenhamos um tempo com o Senhor, um tempo de busca do Senhor, um tempo em família, um tempo, eu creio, ó Pai, de realmente recuperar certas coisas que o Senhor quer que nós estejamos entendendo como igreja. Então vem sobre nós, receba esse tempo agora de adoração, receba esse tempo, ó Pai, da palavra, como parte também da nossa adoração a Ti, e que tudo isso possa nos abençoar como igreja. E eu oro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós irmos para a mensagem, ou primeiro a adoração, né, e depois a mensagem, deixa eu pontuar uma coisa aqui importante para nós como igreja. Quando você estiver recebendo algumas mensagens minhas ou coisas da igreja, por exemplo, nós estamos colocando certos pedidos de oração, então esteja atento, esteja participando, esteja realmente colocando, né, teu coração perante o Senhor em prol daquilo que nós estivermos pedindo, especialmente quando for um pedido de oração. Lembra também que tem pessoas que talvez estejam já passando algum tipo de necessidade. Então não esqueça de estar entrando em contato, né, com os seus contatos, talvez familiares, talvez vizinhos, talvez conhecidos, mas que nesse momento eles não têm condição de ir, de repente, no supermercado. E você, não sendo um grupo de risco, você pode fazer alguma coisa como isso, ou ir para uma farmácia. Então vamos estar atentos a isso, tá? Lembra desse detalhe, nós podemos ajudar, apesar do isolamento social, há todo um protocolo de regras de como sair e tudo, e como voltar depois para casa, se protegendo, mas agora é a hora que, como igreja, nós precisamos estar realmente ajudando as pessoas. Então não esqueça disso também. Vamos adorar ao Senhor, vamos bem dizer, louvar o nome dEle. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus que vive.
a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei,
tu estás no controle. Sim, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Sim, tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Sim, tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Agora que nós adoramos o Senhor, e as duas músicas eu creio que elas foram assim providencial para uma reflexão também, mas também acho que para aquecer seu coração. Mas eu quero aproveitar essa segunda música a título de uma introdução porque eu quero falar para você. É interessante que nessa música Caminho no Deserto, ela tem algumas frases muito importantes para mim e para você. Ela fala: estás aqui movendo entre nós, mudando destinos, estás aqui operando milagres, está aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Bênção, né? Mas eu queria que você pensasse numa coisa. A música em inglês, o título dela é Waymaker. E talvez para você que não conhece muito o inglês, não é, tá, e daí? Waymaker é uma palavra mais antiga, mas ela significa aquele que faz caminho, ou aquele que até poderia ser traduzido aquele que abre uma estrada, um caminho, uma forma de chegar em algum lugar. E eu fiquei meditando nisso, que Deus é um fazedor de caminhos. E eu queria que você pensasse comigo um pouco nisso também. Por quê? Porque se Deus é um fazedor de caminhos, quais serão os caminhos que Ele quer fazer nesse tempo que nós estamos hoje? Porque algumas vezes você está olhando muito vídeo, você está olhando muita postagem, mas você está esquecendo de voltar para a palavra de Deus, e é isso que eu quero também te incentivar. Olha para a palavra de Deus. Eu tenho tentado voltar para a palavra de Deus e eu tenho descoberto alguns textos muito interessantes, inclusive alguns eu vou compartilhar aqui hoje, com essa reflexão, essa mensagem. A primeira é justamente Isaías 43, que eu creio que aqui, entre outros textos, inspirou essa música. Isaías 43, só vou ler o verso 18 e 19, ele diz assim, no 18: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Se Deus é esse waymaker, ou seja, aquele que faz um caminho, então Ele está declarando aqui para Israel, no caso, e serve para nós também como igreja: eu vou fazer um caminho no deserto, e nesse caminho eu vou fazer brotar rios em terra seca. Isso vai contra a lógica, meus irmãos.
Como é que você fica abrindo um caminho no meio do deserto para que se forme leitos de rios, principalmente da onde vem a água se a terra está seca? Pensa comigo, pensa um pouco, como é que isso vai funcionar? E aí que eu comecei a meditar, e aí que eu comecei a entender que seria a primeira coisa para dizer para nós como igreja. Eu e você precisamos também nos tornar esses fazedores de caminhos. Como assim, pastor? Nós precisamos estabelecer trajetos a serem percorridos. Pensa nisso. Se eu sou aquele que faz um caminho, então eu posso pensar também que eu estou estabelecendo um trajeto que precisa ser percorrido. Especialmente nessa última semana, já começou muitos debates daqui e dali e tudo, mas eu quero que você lembre que você participa de algo muito maior. Você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte daqueles que foram alcançados pela salvação, e isso nos coloca num grupo de pessoas que conseguem entender caminhos que só quem conhece Deus pessoalmente vai conseguir entender. E quando isso se torna verdade, então eu posso ser um que pode projetar caminhos a serem percorridos. E esse é um grande desafio. Uma das coisas mais discutidas nesses dias aqui, dessa semana, foi justamente como é que nós salvamos vidas, saúde, e como é que nós salvamos a economia, trabalho. É perfeitamente correto fazer essa discussão. O que eu comecei a perceber é que muitas vezes ninguém está oferecendo um caminho plausível, um caminho talvez saudável, ou um caminho, mas se começa a entrar em embates que na verdade não levam sim a um beco sem saída, e não é isso que nós estamos precisando, não é isso que você está precisando hoje. Então eu gostaria que você pensasse junto comigo, tá? Se Deus, Ele está dizendo que Ele vai abrir um caminho no meio do deserto, e com isso Ele vai fazer rios nessa terra seca, então como é que Deus pode fazer isso durante todo esse caminho que nós estamos passando desses dias do coronavírus? Eu comecei a pensar nisso. Por quê? Porque uma pessoa sem Deus, ela não sabe para onde ir. Mas eu tenho que crer que eu, como crente, que foi salvo, que foi resgatado pela cruz de Cristo e a ressurreição de Jesus, eu posso apontar não somente as pessoas para Jesus, como a salvação, a solução dos seus pecados, mas eu, como salvo, como igreja, eu posso mostrar e apontar para as pessoas que um caminho ali seria melhor do que aquele caminho ali. E muitas vezes a gente não para pensar que como igreja, esse é um desafio para nós. Como é que nós podemos apaziguar, de repente, nós estamos no meio de um grupo lá de WhatsApp, onde a coisa está esquentando e está sem caminho, ou entrou num beco sem saída, e eu comecei a entender que Deus quer me usar e quer te usar como pessoas que apontam o caminho. Eu achei isso muito interessante. Por isso que eu gosto dessa música, né? Porque ele diz, né? Deus, o Senhor é aquele que vai me dar o caminho. O Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é o caminho no deserto, e o Senhor é o caminho nesse deserto, que nós podemos chamar de coronavírus. Nós temos desafios tremendos. Então como é que nós vamos proceder então, pastor? Sempre quando a gente faz essa pergunta, nós temos que voltar para a palavra de Deus. E mais uma vez eu disse, né? Quando a gente começa a ir para a palavra de Deus, aí vão surgindo muitos textos, né? E aí quando chega uma hora de pregar, na verdade a gente tem vários textos, aí a gente tem que buscar entendimento de qual texto que eu vou usar aqui. E hoje eu queria usar um texto dos Salmos, né? Foi interessante que isso tem me chamado a atenção, como Deus tem me levado de volta para os Salmos. Não que eu deixei de ler os Salmos, mas muitos Salmos estão fazendo muito sentido nesses dias. E eu estava lendo o Salmo 32, e quando eu cheguei no verso 8, realmente me bateu muito forte, é quase como se fosse uma bomba atômica.
implodiu dentro de mim. Eu falei, puxa vida, olha o que o salmista está dizendo aqui. O que ele está dizendo? Bom, na NVI, ele está dizendo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então vamos tentar entender o que o salmista está dizendo, porque essas são palavras do Senhor. Deus está dizendo, eu, Israel, eu quero te instruir. Israel, eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar, ensinar o quê? No caminho que você tem que seguir. E eu também quero te aconselhar e cuidar de você. Tá? Isso é a mesma palavra para a igreja. Mas quando a gente começa a tentar entender as palavras que realmente o salmista está dizendo aqui, eu creio que vai aumentando um leque de entendimento para que nós possamos trazer algo, ou receber algo muito importante para a nossa vida hoje e para o momento que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é que, óbvio, né, você já percebeu que também tem a palavra caminho aqui, né? Eu fui realmente atrás de alguns versículos com a palavra caminho, porque eu falei, deixa eu ver o que a Bíblia está falando de caminho. Mas o que me chamou a atenção nesse verso específico, que essa instrução e esse ensino é no... Como assim, pastor? O que é a diferença? Bom, para você entender, se o salmista tivesse dito, Deus vai te instruir e te ensinar o caminho, como é que funciona o caminho? O caminho é mais ou menos quando você sai da sua casa, põe o pé na calçada, ou você sair, né, você sair de um lugar e alguém para no carro e fala assim, por favor, você sabe onde fica a rua tal? Bom, se você sabe onde é a rua tal, geralmente o que você faz? Não, você desce reto aqui, chega na rua tal, você vira, você vai subir 5 quarteirão, chegou num posto, você vira à direita, anda mais 3, vira à esquerda, aí anda mais 1, você já está na rua tal, a rua que você está procurando tal. Isso é você mostrar o caminho. Mas eu quero que essa verdade agora penetre no seu coração. Quando o salmista registra que Deus está dizendo, eu vou te instruir, te ensinarei, ainda vou explicar aqui o que é isso, mas no caminho, isso significa que Deus está dizendo, eu não estou do lado de fora do carro, e eu só estou te dando instruções, que depois você vai ter que, né, ficar, como é que ele falou mesmo? É para a esquerda, é para a direita? Usando esse mesmo exemplo, sabe o que acontece com o no? Jesus entra no lado do passageiro e fala assim, segue as minhas instruções que eu te levo lá na rua. E aí ele vai falando, desce aqui, vira aqui, vai aqui e tal. Quando chegar na rua, ele desce do carro e fala assim, você chegou na rua. Então quando o salmista está dizendo no, e eu estou tomando tempo para enfatizar isso, por quê? Porque isso foi uma coisa tremenda. Ele tá dizendo que ele está no caminho com você. Ele está lá na tua casa agora, em isolamento com você. Mas ele está com os médicos lá no hospital, com os enfermeiros, o pessoal da saúde. Ele está com o pessoal, os motoqueiros de entrega que estão na rua, tentando ajudar, entregando coisas. Porque quem está no caminho, está lá. Não está de longe, falou, não é lá, vai ali, não, é para cá, é para cá. Ele não tem que gritar de longe, não, ele está junto com você, ele está te acompanhando. E o que prova isso eu vou chegar ali, mas é justamente essas 4 palavras que ele usou. Ele usou instruirei, ensinarei, aconselharei e cuidarei. E quando eu acabar de te explicar essas 4 palavras, você vai entender por que eu estou falando isso. Instruirei, a palavra que ele usou aqui no hebraico, ela significa, na sua essência, é ser prudente. Como assim ser prudente? Prudente, na verdade, basicamente é você ser cauteloso e sensato. Então, Deus está falando assim, eu vou fazer você prudente, ou seja, eu vou te fazer cauteloso e sensato. Cauteloso por quê? Porque você está trilhando um caminho. Você está andando por um caminho. Então, e muitas vezes é um caminho desconhecido, então você tem que ser
prudente, você tem que ser cauteloso, você tem que ser sensato. Então faz sentido. Segunda palavra, eu ensinarei, ou seja, ele está dizendo, eu vou te instruir, eu vou te dar direção. Isso é importante ser instruído por Deus. Mas lembra que se é no caminho, ele está do lado te ensinando, né? Ali, junto, ele está te ensinando, ele está te instruindo, ele está te dando instrução. Aconselharei, a palavra hebraica ali é você, na verdade, é aprender a ser decidido, a fazer planos. Como assim? Eu também fiz essa pergunta para mim mesmo, como assim? Né? Ser decidido, fazer planos, mas segura um pouquinho que você vai entender, porque o último é cuidarei. Cuidarei, a palavra hebraica simplesmente significa, Deus está dizendo, eu manterei os meus olhos de amor sobre você. Eu vou repetir, eu, Deus, vou manter meus olhos de amor sobre você. Como é que você pode entender isso? Eu lembrei de um exemplo, sei lá, que eu li há muitos anos atrás, é um autor que eu gostava muito, li muito nos anos, né, para trás aí, e ele falou que, num exemplo que ele estava dando, que quando ele estava na segunda série, como ele morava numa cidade grande, que é a cidade americana chamada Filadélfia, e ele morava mais na região central, ele morava só, acho que 10 ou 12 quarteirões da escola, da sua casa para a escola. E um dia a mãe dele falando assim, Tony, né, esse era o apelido dele, falou assim, eu vou confiar em você, eu vou deixar você ir para a escola sozinho. E ele falou que ele só foi descobrir adulto já, que na verdade a mãe dele nunca tinha deixado ele ir sozinho. Ela fez ele pensar que ele estava indo sozinho. Porque quando ele saía de casa, ela também saía um pouco atrás, ela ia do outro lado da rua, para que quando ele olhasse para trás, no começo, para ver se a mãe dele estava seguindo ele não ia pensar de olhar do outro lado da rua. E ela estava numa distância segura, que ela podia alcançá-lo se ele tivesse algum problema, mas ela deixou ele sozinho. E ela falou que ela fez isso o semestre todo. É isso que Deus está fazendo com você. É isso que Deus quer fazer comigo. É estar no caminho, mas nessa distância, Ele está querendo manter o olho em você. Ele está sempre de olho em você. Ele está sempre de olho em mim. Agora, como é que a gente junta tudo isso? Bom, então eu falei assim, então eu vou reescrever o verso baseado na NVI. Como é que ficaria? Bom, a NVI fala, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Tá, tendo definido tudo isso, como é que fica agora? Eu o farei prudente e sensato e o darei direção no caminho que você deve seguir. E eu o ajudarei a fazer planos e tomar decisões. E manterei meus olhos de amor sobre você. Faz sentido agora? Eu vou repetir. Eu o farei prudente, sensato, e o darei direção no caminho que você deve seguir. E eu o ajudarei a fazer planos e tomar decisões, e manterei meus olhos de amor sobre você. Isso encheu o teu coração? Eu espero que sim, porque o meu coração, quando eu estava preparando isso, pensando nisso, meditando sobre isso, isso encheu muito meu coração. Encheu meu coração porque foi, poxa Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso, Deus. Como o Senhor está se dispondo a fazer isso. E é o que Ele está. E entenda que esse isolamento até esse momento, e creio que vai continuar por mais um tempo, Deus, é um convite de Deus para mim e para você, para a gente buscar mais o Senhor. Nós estamos mais perto dEle, nós estamos mais perto daquilo que Ele está pedindo da gente, nós entendemos, nós realmente, para nos fazer mais prudentes e sensatos, onde Ele pode nos dar uma direção, Ele pode nos ajudar a fazer realmente planos e tomar decisões justamente porque Ele está ali com a gente, nesse caminho que Ele quer traçar. E Ele quer trazer realmente entendimento para esse caminho. Mas aí me surgiu uma pergunta no coração.
Por que eu tenho tanta dificuldade com isso? Com isso o quê? De viver esse verso. Por que eu tenho tanta dificuldade de deixar que Deus me instrua, me ensine, me aconselhe e cuide de mim? Talvez eu não tenha nos 4, talvez eu tenha problema com 2, um só que seja, mas por que muitas vezes isso é difícil para mim? Eu vou responder usando uma palavra que eu ouvi uma criança tempos atrás, nem lembro quem foi, mas eu amei a criatividade dela. Você lembra aquelas situações, você tem várias crianças, você faz uma pergunta e uma lá começa a ficar agitada, levantando a mão, eu sei. E a resposta era a minha humanidade, mas ela falou humanice. Eu nunca mais esqueci. Eu sei que eu já usei isso várias vezes, essa palavra, mas eu acho que ela foi perfeita para encaixar aqui. O que mais me atrapalha aqui? Eu vou usar a resposta dessa criança, a minha humanice, a minha humanidade. Porque a minha humanidade, ela me pega muitas vezes de jeito, ela faz com que o meu coração trave, ou eu comece a pensar demais, ou eu comece a achar que eu realmente estou num deserto, e eu não estou conseguindo achar o rio que Deus abriu. Então, realmente, o que precisa acontecer? Bom, uma coisa, eu acho que não é apenas eu deixar Deus me ajudar, mas eu preciso que Deus me transforme para que eu deixe Ele me ajudar. É isso que eu entendo que nós precisamos entender de tudo isso que eu disse até aqui. Deus quer ser tudo isso na minha vida. Hoje, Ele quer ser tudo isso através dessa situação, porque virão outras coisas para frente, e nós vamos sempre precisar do Senhor enquanto nós estamos nessa terra. Mas o grande desafio para mim e para você é deixar que Deus realmente faça cada vez mais da minha vida e da minha pessoa, uma pessoa sensata e prudente, onde Deus dá direção e eu recebo essa direção e eu entendo essa direção, porque justamente eu reconheço que Deus está aqui no caminho comigo, Ele está caminhando comigo, e que nesse processo todo Ele ainda vai me ajudar nos planos, Ele vai me ajudar a tomar as decisões corretas, e nisso tudo, que coisa maravilhosa, Ele está sempre de olho em mim, Ele sabe o que está acontecendo em volta de mim, e Ele sabe o que eu estou pensando aqui dentro. Então, eu quero que essa verdade entre nos nossos corações. Não importa o que você tem sofrido, o que você tem passado, no que você talvez, você enfrentou essa semana. Eu sei que tem irmãos que receberam notícias ruins, eu sei de irmãos que estão pensando como é que eu vou ganhar meu dinheiro para poder comprar comida. Eu sei que tem inúmeras coisas, mas o que eu quero trazer de palavra para você, Deus é um waymaker, Ele é o que? Ele faz caminhos, Ele faz caminho no deserto, e Ele cria rios em terra seca, e eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Agora, então que tipo de transformação Deus está querendo sobre a minha vida? Eu não sei se você assistiu a live dos jovens da quinta-feira, foi uma que o Gabriel, ele convidou o nosso irmão Fabiano para vir trazer uma palavra. Se você realmente prestou atenção nessa palavra, teve um momento lá que o irmão Fabiano falou das lagartas. E ele falou que ele encontrou uma cabeça caída, depois ele chegou num casulo e ele estava falando sobre deixar essa cabeça para ele, foi como se fosse uma visão de que você tem que deixar, vamos dizer assim, os pensamentos antigos para trás, e quando você entra no casulo, Deus vai formar uma cabeça nova, pensamentos novos. E eu fui dar uma pesquisadinha em lagarta, a lagarta. Não virei doutor, porque também não tive tempo para me aprofundar, mas um pouquinho que eu li, eu descobri algumas coisas. É interessante que realmente essa coisa da cabeça aí, inclusive o Fabiano viu uma cabeça já caída,
Tem algumas lagartas que elas vão se transformando. Então elas vão deixando, é um pouco como a cobra quando ela deixa a pele para trás, porque ela trocou de pele, a lagarta vai fazendo uma coisa similar. Então ela no processo, algumas vezes ela podia deixar essa casca que é onde parece a cabeça, mas é uma forma de defesa, para que quando o inimigo vem, ele morde a cabeça, porque ele sabe, o predador, que se ele morder a cabeça, ele para o resto. Porque a gente também, se a cabeça parar de funcionar, tudo o resto para. Mas eu achei interessante que essa é uma defesa da lagarta. Ela cria uma falsa cabeça para o predador comer e achar que ela vai morrer. Porque depois ele vai voltar para comer, mas quando ele volta ela já foi embora. Então ela não é comida, ela sobrevive. E eu achei também interessante que no casulo, na verdade, quando ele entra no casulo, começam, por falta de palavra, é como se fosse uma decomposição, mas na verdade é como se fosse um derreter do corpo dele. As células chegam, em algumas das lagartas, a 500 células, para depois dessas células começar a renascer, e dessas células produzir 50 mil, sei lá quantas mil células, mas para nós, na nossa visão natural, nós vamos ver o quê? Uma lagarta que entra no casulo e depois vira o quê? A borboleta. É um processo. E esse é exatamente o processo espiritual que Deus está fazendo comigo e com você. Nesse momento, talvez você não é a linda borboletinha de Jesus ainda como você deveria ser. Mas lembra que nesse processo de casulo, Deus está querendo te metamorfosear. E eu fui, já muitos anos atrás eu achei que eu tinha inventado uma palavra, mas não, ela existe mesmo, que vem de metamorfose. E Ele está querendo trocar o seu jeito de pensar. Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente achar que não tem caminho. Mas Deus falou, eu sou fazedor de caminhos. Especialmente quando nós estamos no deserto, nós achamos que não tem solução. E Jesus está dizendo, se você olhar para mim, sempre tem alguma solução. Sim, alguma não, sempre tem solução. Perdão, Senhor, sempre tem solução. É que nós precisamos achar o caminho. E talvez nós não achamos o caminho porque nós estamos esperando ouvir Deus lá de longe gritar, é ali o caminho. Não, nós temos que olhar só do lado, porque Jesus está do nosso lado. Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim e de você, para justamente nos guiar pelos caminhos que Ele quer nos guiar. É isso que o salmista está dizendo ali naquele verso 8. Deus é tão pessoal que Ele quer estar comigo e com você em cada momento e nos conduzir. O que nós vamos fazer agora? E se sair o isolamento? E se não isso, naquilo e tal? E se faltar? Ache Jesus, porque Ele já está no caminho que Ele quer que você entre. E se Ele já está então Ele vai fazer tudo isso que eu te falei, Ele vai te instruir, Ele vai te fazer tudo aquilo que eu já falei do verso 8. E essa metamorfose, irmãos, é algo importantíssimo para a minha vida e a sua. Porque Deus quer entrar em níveis onde Ele vai trabalhar a minha vida e a sua. Ele vai ter que entrar no caráter. Ele vai ter que entrar em tantas coisas, talvez Ele já tenha entrado em muitos, quem tem mais tempo de conversão. Mas o que não pode acontecer, meus irmãos, é que nós não deixemos Deus realmente mudar o nosso jeito de pensar, mudar a nossa cabeça. Eu acho que essa ilustração da lagarta para virar a borboleta que o irmão Fabiano compartilhou, ela é importantíssima para nós. Por quê? Porque nós precisamos,
perder a cabeça do mundo, perder os pensamentos do mundo, perder a cabeça carnal, perder esses pensamentos carnais, e no lugar tem que entrar pensamentos que nascem do Espírito Santo e da Palavra de Deus, pensamentos que realmente são dos céus, pensamentos instruídos por Jesus, que está no caminho comigo, por causa dos caminhos que Ele está me levando. Eu vou aprendendo a ter fé, eu vou aprendendo a ser realmente aquela pessoa honesta, aquela pessoa coerente, aquela pessoa cheia de graça, aquela pessoa que tudo que a Bíblia diz para mim e para você. É difícil? Sim. É impossível? Não. Por quê? Porque tem um lugar na Bíblia que diz que nada é impossível para Deus. Para você é impossível. E se você tentar por força própria, realmente vai ficar na impossibilidade. Mas, meu irmão, entenda, minha irmã. Se você deixar Deus produzir isso, o caminho naquele deserto, trazer os rios que o Espírito Santo quer produzir, para fazer essa terra seca, essa terra fértil, aí nós vamos conseguir, para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero tentar amarrar tudo isso. De que forma? Fiquei pensando, né? Como é que eu, tendo dito tudo isso, como é que eu finalizo tudo isso? Bom, primeiro, eu creio que o Senhor está nos chamando como corpo vivo, igreja, mas corpo vivo. Para quê? Você que gosta de números, acredite ou não, tenho 7 pontos aqui, né? Mas não vamos ser muito místicos nisso. Mas eu acho que são 7 coisas importantes para mim e para você. Primeiro, Deus está nos chamando para um novo tempo. Eu quero que você creia nisso. Só o culto assim já é novo. Acredite ou não, agora eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu não tenho a mínima ideia. Eu fico recebendo notificação. Fulano está te seguindo, eu fico com dó. Eu estou seguindo o quê? Eu não sei nem entrar lá, eu não sei nem fazer nada daquilo. Mas eu vou aprender. Por quê? Porque eu entendi. É uma ferramenta que é como tudo na vida. Você pode escolher fazer dela uma coisa boa, ou ela pode ser uma coisa ruim. Então, por causa de tudo isso, eu decidi, eu vou começar a usar essas ferramentas, mas para coisa boa. Coisas que eu posso abençoar a vida de pessoas. Não só para ter. E você vê que até na igreja, né, acertamos o Facebook, tá, o site lá, nós vamos né, melhorando tudo, graças a Deus pelo que tem, graças a Deus pelos irmãos que estão envolvidos nisso. E fizemos tudo a toque de caixa semana passada, no Instagram, o YouTube já tinha. Nós vamos aprender a usar tudo isso. Mas, nesse novo tempo, ela vai requerer novas posturas, ela vai requerer novas atitudes. Vai talvez requerer também ações novas, consequentemente reações novas. Que tudo de novo Deus tem para a igreja, pastor. Irmão, eu estou tentando entender também. Agora, uma coisa para mim está clara. Deus quer trazer um equilíbrio entre o que você dedica no seu trabalho com o que você dedica em casa. Por isso que Ele te pôs em casa. Pensa nisso. Talvez Ele vai querer falar com a gente sobre as finanças. Especialmente se começar a ficar um pouco mais escasso. Será que nós podemos simplificar a vida? Eu estou dizendo será, só porque eu quero ser generoso com você, porque eu já estou convicto que sim, nós podemos fazer coisas diferentes. E eu creio que Deus está dizendo, eu quero trazer um novo tempo. Deus já nos deu vários novos tempos. Como eu estou completando 30 anos agora esse ano, eu posso dizer, seguramente, que nesses 30 anos nós já tivemos vários momentos de novos tempos, e é mais um, e glória a Deus por isso. Então vamos abraçar. Segundo ponto, é para vivermos caminhos no deserto, porque hoje
O teu deserto pode ser chamado de coronavírus. Para alguns não é nem o corona. Foi talvez uma notícia ruim que recebeu. Alguns estão lutando com saúde, outros estão lutando com outras coisas. Talvez há casamentos aqui que estavam tendo problema, mas agora o coronavírus até camuflou isso também. Mas é um deserto. Estou usando só o casamento como exemplo, tem tantas coisas que eu poderia dizer aqui. Mas você tem que aprender a viver o deserto, mas descobrindo o caminho que Deus tem para você trilhar nesse deserto. E Ele vai estar ali com você, para te guiar e te fazer tudo aquilo que Salmo 32, verso 8, que eu já expliquei, vai fazer sobre a sua vida. Terceiro, eu preciso aprender a nadar nos rios que estão brotando nas terras secas. Deus está brotando rios. E você vai precisar de discernimento espiritual para enxergar esses rios. Você vai precisar de entendimento espiritual para poder ver que existe um rio, apesar de que você olha em volta e só tem sequidão, mas você vai descobrir um rio. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo, você é filho de Deus, você é nascido de novo. Gente que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, que conhece a palavra, consegue encontrar esses rios. Então descubra esses rios e começa a nadar nesses rios. Quarto, desapegue. Como assim? Desapegue de si mesmo, para começo de conversa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesses dias todos, que o meu telefone praticamente está fritando com mensagem para cima e para baixo, é tanta coisa, eu vou te falar a verdade, eu cansei. Até entre os irmãos, é muito eu acho, eu creio, eu vejo assim. E poucas vezes eu estou ouvindo alguém chegar e falar assim: irmãos, eu estava orando e Deus foi muito claro comigo, o Senhor está dizendo isso. Há necessidade de um desapego de si mesmo. Talvez o desapego vai abranger outras coisas também. Porque muitas vezes nós nos tornamos de repente apegados a muitas coisas materiais. E talvez é por isso que está mexendo na economia. Talvez nós somos apegados, aí se eu fosse explicar tudo, eu não sei, primeiro se eu consigo, segundo não tem tempo hoje. Mas eu acho que você entendeu. Tá, então, seguindo um princípio bíblico, que não adianta eu me desapegar se eu não for me apegar a outra coisa, né? Esse é o princípio dos céus. Quando você tira uma coisa, você tem que pôr outra no lugar. Então, se eu me desapego de mim mesmo ou de qualquer outra coisa, é para quê? É para me apegar mais em Deus. O que mais me chama a atenção é crente desesperado. Pelo que a Bíblia diz, pelas promessas que Deus colocou para mim e para você, eu como crente eu jamais posso ser desesperado. Eu tenho que manter firme a minha fé em Cristo. Por isso que nós estamos nos 40 dias de jejum. Deus já nos chamou antes de surgir toda essa história da coronavírus, e agora como é que vamos salvar a economia, e não sei o que vem essa semana, mas Ele já nos colocou, nós já estamos a mais da metade dos nossos 40 dias, jejuando e orando, e buscando o Senhor. Quinto ponto, uma palavra que Deus me deu já faz um tempo: conexão. Não é uma palavra moderna, uma palavra atual. Mas sabe o que eu tenho questionado? Não é a minha conexão de Wi-Fi, não é a minha conexão 4G, que podia ser 4.5G, que podia ser já 5G, que já tem quase 6G em outros lugares do mundo. Não é esse tipo de conexão. O que eu tenho questionado muito é a minha conexão com Deus, mas o que eu tenho mais questionado é como que a gente anda se conectando com pessoas. Eu creio que parte desse isolamento, parte dessa, que eles estão chamando de isolamento social, eu acho que o que pesa talvez, e o que a gente deve repensar, e a gente precisa buscar qual é o caminho que Deus quer para isso,
né? Por isso que essa semana mesmo, né, eu falei com os diáconos e nós pastores, nós estamos indo atrás das pessoas, nós estamos tentando entender quem está precisando de ajuda, que tipo de ajuda, seja da igreja, seja não seja, né, membro da igreja, do corpo, mas por quê? Porque a nossa conexão com pessoas é chave para pregar o evangelho, é chave para mostrar quem Deus é. Não adianta eu falar que Deus ama quando eu não amo. João já mesmo disse, como é que você fala que você ama Deus a quem você não vê, se você não ama o teu próximo a quem você vê? E essa questão de conexão também é desdobramentos para outras mensagens, mas eu quero que você pense nisso, conexão. Sexto, enchimento do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você que eu sou seu pastor, eu quero te dizer, em nome de Jesus, busca o Espírito Santo. Busca o enchimento do Espírito Santo. Não se preocupe com nomenclaturas, não se preocupe com, mas eu vou virar isso, não esquece isso. Você tem que ser cheio da palavra de Deus e você tem que ser cheio do Espírito Santo. Então não adianta só ter palavra e não ter Espírito Santo, não adianta só ter Espírito Santo e não ter palavra. Nós temos palavra, nós temos tido palavra por muitos e muitos anos. E Deus nos convidou já anos atrás a ter mais do Espírito Santo. E Deus está fazendo um novo convite para um novo enchimento do Espírito Santo. Então busque o Espírito Santo, busque. Deus vai fazer tudo que Ele falou lá no Salmo 32, verso 8. E por último, sétimo ponto, jejum e oração. Por que jejum e oração? Irmãos, se existe uma bomba atômica no reino espiritual, é jejum e oração. E eu quero que você entenda isso. E eu só vou me limitar a dizer isso. É uma das armas, são duas armas poderosíssimas nessa guerra espiritual. É como se fosse uma bomba atômica. E eu quero que você pense nisso durante essa semana. E para finalizar, conversando com o irmão Mário essa semana, ele me disse que estava meditando sobre Mateus 25 e a parábola das 10 virgens. E isso me provocou a continuar pensando nisso. Depois que eu falei com ele, eu fiquei pensando na parábola. São 10 virgens, são 5 são prudentes, o próprio texto declara, Mateus 25, de 1 a 13, e 5 são nécias, e a gente vê que a prudência de 5 delas é devido a elas terem óleo extra para a lâmpada delas. E tem todo um desdobramento disso que eu não tenho tempo aqui para entrar nisso. Mas eu quero só que você grave hoje esse entendimento. As 5 prudentes, elas são chamadas de prudentes porque elas tinham óleo extra. Ou seja, quando a lamparina precisasse de mais óleo para o fogo não parar, elas tinham óleo extra. Então a lamparina delas ia queimar por muito mais tempo. Mas é interessante que num dado momento todas elas dormem, as 10 dormem. E se você for, não tenho tempo aqui também, mas se você for traçar um paralelo de dormir, talvez um texto, que Paulo diz, acorda tu que dormes, dentro daquele contexto ali, ele tá chamando as pessoas porque elas estavam dormentes espiritualmente. Então, que é um fato que a gente pode dormir em certos momentos, é por isso que tem época que você ora bastante, depois você parece que você passa uma seca, você não consegue nem orar. Vamos usar esse paralelo, essa época seca você dormiu. É interessante que as 10 dormiram. Mas quando o arauto chega e fala, acordem, porque o noivo está chegando. Para nós o noivo é Jesus. Todas elas acordam e se movimentam e vão pegar suas lamparinas. E as prudentes, elas também pegam o óleo extra. E uma coisa Deus falou muito comigo, pensando sobre isso.
Precisa ficar acordado? O melhor é. Mas vai chegar momentos que você pode cansar, que você pode dormir. Vai chegar momentos que de repente você está mais desligado das coisas espirituais. Mas o que me chamou a atenção é que elas continuam assim sendo chamadas prudentes. Por quê? Porque as lamparinas delas não se apagou o fogo. E Deus, nesse caminho, para fazer um caminho no deserto, para te fazer também um fazedor de caminhos, Ele tem que ter você como as prudentes. Se você está dormindo nesse momento, acorda, espiritualmente falando. Mas olha para a sua lamparina, vê se ela está acesa. Para mim, essa luz aí representa o Espírito Santo, representação de Deus sobre a tua vida. Mas o que nós precisamos ser é prudente. É hora de acordar, igreja? Eu acho que sim. É uma hora para acordar. É uma hora, sim, propícia para acordar. Mas o que é a chave aqui? E é isso que eu quero finalizar mesmo. Não é se você dormiu um pouco ou não. A chave é se você continuou com óleo suficiente, ação de Deus na sua vida suficiente para manter a sua lâmpada, que é você mesmo, que foi acesa na salvação, acesa até o noivo chegar, para que você possa ir com o noivo. E eu quero encerrar com isso. Tudo isso que eu falei, eu quero que você pega tudo isso, medita sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus ainda fale muito, que o Espírito fale muito no seu coração. E que nós sejamos Igreja Corpo Vivo nessa semana. Apesar do isolamento, nós estamos juntos, porque nós temos o mesmo Espírito que nos une. Deus te abençoe, que a graça e o consolo de Deus, consolo do Espírito Santo, que o Senhor Jesus realmente te abençoe, te guarde, te proteja, te supra em tudo. E eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa palavra, porque eu creio que ela nasceu no teu coração. Que nós possamos entender tudo isso que foi dito. E que nós sejamos pessoas que possam realmente preparar caminhos, ó Deus. Seja no deserto, que nós possamos com isso ver rios realmente aparecendo nas terras secas, ó Deus, de tantas vidas, de tantas pessoas. Que nós sejamos essa igreja guardada, confiante, essa igreja que realmente crê, essa igreja que busca, essa igreja que anda com o Senhor, Pai. Que nós sejamos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana abençoada. Vão na graça, vão na paz do Senhor Jesus.